Olá, turma! Eu sou a professora Aline Moreira, professora de Geografia, certo? E estou aqui para mais uma videoaula sobre fontes de energia. Essa videoaula vai ficar gravada no meu canal do YouTube, com meu nome, Aline Moreira, e ela é destinada para os alunos do segundo ano do ensino médio, tá bom? E para quem interessar, também está lá no canal. Então, hoje, nossa videoaula é sobre fontes de energia. Esse tema é um tema muito importante na geografia. Por quê? Porque quando nós falamos de fonte de energia, dessa capacidade de realizar trabalho, e principalmente pós-revolução industrial, nós sabemos que toda essa mudança na sociedade, né, econômica, social, cultural, ela só foi possível devido à utilização dessas fontes de energia. E essas fontes de energia que foram sendo, né, todo esse potencial energético que foi sendo utilizado na indústria, né? Tanto na primeira revolução industrial, como na segunda revolução industrial, como também agora as novas fontes de energia, né, fontes alternativas. E nós vamos perceber que essa demanda por energia, ela só vem aumentando, o que vai ocasionar grandes conflitos, né? Então a gente pode dizer hoje que a 90%, quase 95% dos conflitos que existem hoje, o fundo desses conflitos é a disputa energética, tá? Por quê? Porque quanto maior o potencial de energia de um país, quanto maior o consumo, poder de consumo, né? Nós vamos perceber que mais desenvolvido esse país será, né? Então, por isso, existe uma grande demanda por essas fontes de energia, tá certo? E muitas vezes o que vem por debaixo é um conflito religioso, é um conflito político, mas que por trás disso tudo, né, nós temos aí a questão, a disputa por essas fontes de energia, né? Por a exploração, né? Pela apropriação dessas fontes de energia, certo? Então, quando a gente fala de energia, nós podemos classificar essas energias de duas formas. Ou elas são renováveis ou elas não são não renováveis. As fontes renováveis são aquelas utilizadas pelo homem, né? E elas podem ser regeneradas, tá? De forma espontânea ou mediante práticas conservacionistas. Pela intervenção mesma do homem, ela pode ser renovada, tá? Então, toda fonte renovável, ela tem essa capacidade de se renovar novamente, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a energia solar, a energia hidráulica, a energia eólica dos ventos, a energia vegetal, da lenha, carvão, né? Carvão vegetal, tá? O álcool, as marés, né? Então, a gente tem o biodiesel, né? O etanol. Então, quando eu planto, né? Então, a intervenção do homem, eu posso ter novamente essa fonte de energia, certo? Então, são consideradas fontes renováveis. E o que seria uma fonte não renovável? Então, é aquela que, uma vez utilizada pelo homem, ela não é suscetível de regeneração espontânea, tá? Então, num curto espaço de tempo, do tempo histórico, do tempo do homem, né? Ela não vai ser, mesmo com a intervenção desse homem, ela não vai se renovar, tá? Então, por exemplo, os combustíveis fósseis, eles demoram milhões e milhões de anos para surgir, né? A decomposição de fósseis durante milhões e milhões de anos, tá? Então, vocês vão perceber que eu tenho aí como não renovável, né? O petróleo, o carvão mineral, o xisto, o gás natural e a energia nuclear, tá certo? Então, são consideradas fontes não renováveis. Então, eu posso classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis, tá bom? E aí, eu também posso classificar em fontes convencionais e fontes alternativas, tá? Então, hoje nós vamos estudar as fontes convencionais. O que seriam essas fontes convencionais? São aquelas bastante utilizadas na nossa sociedade. Então, vocês vão perceber que o carvão mineral é uma fonte convencional, o petróleo, o gás natural, né? A energia nuclear, a hidrelétrica, né? São fontes convencionais, são fontes bem utilizadas. Bastante utilizadas. Mas nós temos as fontes alternativas, que o nome já está dizendo, é uma alternativa àquela fonte convencional que vai ter aí impactos negativos, né? Também
E aí a gente vai aprender de cada um o que é positivo e o que é negativo, mesmo nas alternativas, certo? Então vamos falar um pouco hoje das fontes convencionais, começando pelo carvão mineral. Então, o carvão foi a primeira fonte de energia utilizada pelo homem na primeira revolução industrial. Então, vamos falando aqui já de sociedade moderna, capitalismo, tá? Então, vamos falar aí já de indústria. Quando a gente fala de revolução industrial, então a primeira fonte de energia foi o carvão mineral, certo? E o carvão mineral é um combustível fóssil. O que isso quer dizer, professor? Que ele é um combustível formado pela decomposição de fósseis. E o que é fósseis? Restos de animais e vegetais que ficaram depositados, presos nas rochas, soterrados durante milhões e milhões de anos. E a decomposição desses fósseis vai formar os combustíveis. Tanto o carvão, petróleo como o gás têm uma origem fóssil, certo? E aí a gente tem, como ele fala aqui no slide, a principal fonte de energia no início da Revolução Industrial. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, primeira revolução, a primeira fonte de energia é o carvão, combustível fóssil encontrado em terreno sedimentar. Então, lembra lá no primeiro ano, né? Terreno cristalino, eu não encontro fóssil. Eu vou encontrar fóssil em terreno sedimentar, porque houve erosão, transporte e acumulação. Ficou preso na rocha, né? E aí, pelas transformações químicas que se processaram, né? Soterramento de florestas, principalmente na era paleozoica, período carbonífero e permiano, tá? Então, paleo, antigo, zoica, vida, né? Então, já tem aí a formação dos terrenos sedimentares. E aí, a formação do carvão, certo? O carvão, pessoal, ele vai se dividir em 4 estágios. Então, eu tenho o carvão mais grosseiro, tá? Que ele vai ter um potencial de calor baixo, né, devido à quantidade de carbono dele. E eu vou ter o carvão mais refinado, porque ele vai ter uma quantidade de carbono maior, onde o poder calorífero dele vai aumentar. Então, ele vai gerar mais energia, certo? Então, o primeiro estágio de transformação dos vegetais em carvão é a turfa. Então, o primeiro estágio, bem grosseiro, putrefação dos restos vegetais em ambientes de várzea ou de pântanos, tem baixo teor calorífero, como eu falei, né? E é formado na era cenozoica, então fornece pouco calor, pouca energia. O segundo estágio é o lignito. Então, ele já tem um elevado percentual de água, baixo percentual de carbono, formado na era mesozoica. E aí eu tenho um terceiro estágio, que já é bastante encontrado e já utilizado, que é a hulha. Então, a terceira etapa, o carvão propriamente dito. Pode ser transformado em coque, que é o carvão metalúrgico, né? Também usado na siderúrgica. É o mais consumido no mundo, formado na era paleozoica. E, por último, eu tenho um estágio superior do carvão, que é o antracito. O último estágio, alto teor de carbono, 90 a 96%. É utilizado para aquecimento doméstico. Então, seria o carvão, onde vai ter um potencial de calor maior, vai produzir mais energia. Então, o carvão é utilizado aonde? Ele é muito utilizado para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas, queima de carvão e gás, né? O carvão acaba sendo mais poluente do que o gás, gerando combustíveis fósseis, né? Queimando combustíveis fósseis, gerando gases poluentes, dióxido de carbono para a atmosfera, para produzir aço nas indústrias siderúrgicas e também como matéria-prima na indústria química. Então, a utilização do carvão, certo? Então, lembrando que foi a primeira fonte de energia, ainda hoje é uma das mais utilizadas, tá? Ele superou, o petróleo superou o carvão, mas o carvão ainda hoje é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. E aí nós temos o petróleo, né? O petróleo também ele deriva de fósseis, a decomposição de fósseis. Só que existem estudos que dizem que o petróleo predomina na decomposição de fósseis marinhos, o que vai provar um avanço e o recuo do mar, né? E porque também encontramos petróleo tanto no litoral como no continente, né? O que explicaria esse avanço e recuo do mar, dependendo daí da era que se encontrava. Então, hoje é o combustível de maior utilização. Então, o que acontece? Na segunda revolução industrial, esse petróleo, o petróleo foi rapidamente tomando posição. Por quê? Porque o poder calorífero do petróleo é bem maior do que o carvão, né?
Então, em 1859, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi descoberto o primeiro poço de petróleo, né? E aí, rapidamente, esse petróleo passou a ser a principal fonte de energia. E aí ele serve para muitas coisas, né? Como ele coloca aqui, hoje é o combustível de maior utilização, além disso, constitui matéria-prima importante para inúmeros tipos de indústria. Química, como de plástico, asfalto, borracha, né? Então, ele é encontrado nas bacias sedimentares junto com carvão também, só que ele já tem uma origem mais de fósseis marinhos. É um combustível fóssil que resulta das transformações sofridas na matéria orgânica sob certas condições. Restos de animais e vegetais que se depositaram no resto dos mares, sob a ação de calor e pressão. Transformaram-se em óleo e gás, certo? E aí nós vamos falar um pouco da energia. Vamos falar da termoelétrica, da hidrelétrica e da nuclear. Falando um pouco das usinas termoelétricas, né? Essa usina, ela ainda é a mais utilizada no mundo. Por quê, gente? Porque no Brasil nós usamos mais a hidrelétrica ou hidroelétrica, que vem da água do rio, né? O movimento das turbinas. Só que não é a realidade do mundo, né? No caso do Brasil, há poucos países possuem um potencial hidráulico como o Brasil, né? Então a gente tem aí a China, o Brasil, Canadá, Estados Unidos, mas não é a realidade da maioria dos países. Muitos países ainda dependem da queima dos combustíveis fósseis para produzir energia. E o impacto super negativo, essa queima, né? Então, nós temos aí, são as responsáveis pela produção de maior parte de eletricidade utilizada pelo mundo, a termoelétrica, usando o carvão mineral, o petróleo e o gás, tá? Então, isso explica o predomínio desse tipo de usina nos países ricos em carvão e petróleo, como nos da Europa, da América do Norte e da China, certo? Então, lembrando que termoelétrica vai ser a queima, né? A produção de energia elétrica a partir da queima, do aquecimento, utilizando o carvão e principalmente o carvão e o gás, tá bom? E aí, o que seria vantagem? Por que eu uso uma termoelétrica? A principal vantagem é que ela pode ser construída próximo ao local de consumo, tá? Então, ela pode ser construída próximo à cidade. Então, eu posso ter uma usina termoelétrica aqui na região metropolitana, tipo no Pecém, né? Então, ela está bem próxima ao local de consumo. Como desvantagem, eu vou ter um elevado gasto com o consumo de combustíveis e a poluição, né? Então, a emissão de combustíveis, né? Eu vou ter aí fósseis para a atmosfera, que vai gerar esse dióxido de carbono, é uma grande poluição na atmosfera. E aí, responsável pelo aquecimento global, né? Então, as termoelétricas queimam combustíveis fósseis para produzir vapor de água, que acionam uma turbina ligada a um gerador de eletricidade, certo? Então, a gente tem aí como vantagem, ela, em termos de demanda, produz muita energia, pode ser construída próximo ao local, mas em termos de desvantagem vai ser a emissão de gases poluentes para a atmosfera, né, contribuindo aí para o aquecimento global, né, os impactos que a gente vem observando, tá bom? E aí a gente tem a hidrelétrica. A hidrelétrica é a fonte mais barata, limpa e segura e é renovável. Olha que pontos positivos, né? Então, eu construo uma hidrelétrica. Qual é os benefícios? Primeiro, gente, eu posso produzir em grande escala, né? Então, eu posso abastecer cidades com a construção de hidrelétrica. Então, ela se torna mais barata, o quilowatt dela, porque eu produzo em grande escala. Ela é limpa, não vai emitir gases para a atmosfera, poluição atmosférica. É segura e é renovável, tá? Mas só tem aspectos positivos a construção da hidrelétrica? Não, ela também tem aspectos negativos. O que seria de negativo? Então, ele coloca aqui, deve-se destacar, contudo, que as usinas hidrelétricas, com suas represas artificiais, ocasionam a expulsão de população. Ou seja, ela vai expulsar a população ribeirinha. O que é a população ribeirinha? É aquela que vive à margem do rio, né? Próxima ao rio. Então, quando eu construo uma hidrelétrica, eu tenho aqui o rio, construo uma represa, né? Então, quando eu represo o rio, eu vou criar uma lagoa artificial, né? Então, o rio que tinha um caminho vai ser represado e vai aumentar o seu tamanho, né? Então, o que acontece? Toda essa área aqui, que antes morava, né, a população ribeirinha, essa população vai ter que ser expulsa, se deslocar, né? Então, tem uma expulsão da população ribeirinha. Tá? Eu vou perder também toda a história, né, daquele lugar, vai ficar tudo submerso.
Vou perder fauna, flora, também vai ficar tudo embaixo d'água. Se não tirar os animais a tempo, eles morrem, né? A questão das florestas também, elas vão ficar submersas, o que vai também liberar um ácido que vai corroer as turbinas, né? Então também vai ter que gastar com manutenção, tá certo? Então seriam alguns aspectos negativos. Então a hidrelétrica tanto tem ponto positivo do ponto de vista, né? Custo-benefício, ela é bem indicada, mas lembrando que ela também tem os pontos negativos, né? Então aqui a hidrelétrica, eu tenho aqui o rio, né? Então, tá vendo aqui um exemplo de um rio. Então vai ser o movimento dessa turbina, por isso que é o ideal construir em rios de planalto, que são rios acidentados. Quanto maior a queda d'água, maior o movimento da turbina, né? E eu transformo aí a energia mecânica, né, e a energia elétrica. Então, a obtenção da energia hidrelétrica depende da existência de rios caudalosos, que são rios com grande volume de água, perenes, que não secam, e de planaltos, que são rios acidentados. Eu posso construir uma usina hidrelétrica no rio de planície, no rio plano, né? Posso, mas eu vou ter menos energia e eu vou ter um impacto ambiental muito maior. Eu vou inundar áreas bem grandes, né? Então, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, são países que têm um maior potencial, tá? Do ponto de vista, né? Porque possuem rios caudalosos, grande volume de água. Só que o Brasil se destaca por quê? Porque os nossos rios não congelam. Então, por isso que a nossa matriz energética é totalmente... mais de 90% ela é toda voltada à hidrelétrica, né? Temos termoelétrica, é tanto que no período da seca, da estiagem, as nossas bandeiras mudam de cor, a gente vai para a bandeira vermelha, quando a gente liga todas as termoelétricas, né? Porque a energia da termoelétrica é mais cara, então a nossa luz aumenta, aí depois... Aí volta a chover, aí muda de cor, vai para a cor amarela, né? Que tá naquela cor, né? Que já é um pouco mais tolerável. Aí depois vem para a cor verde, que a hidrelétrica está funcionando, a termoelétrica está sendo poupada. Então nós temos uma grande diversidade de energia, né? O Brasil tem esse potencial incrível. Mas nós priorizamos a hidrelétrica, tá certo? Então, o fato que justifica o maior domínio das hidrelétricas na produção de energia elétrica brasileira. Tá bom? Então, a hidrelétrica ela é muito importante para o nosso país. E aí temos a energia nuclear, né? Então, nas usinas termonucleares, a fissão nuclear que acontece dentro dos reatores produz calor, aquecendo a água e o vapor aciona a turbina. A matéria mais usada é o urânio e o tório. Então, eu vou pegar o urânio ou o tório, né? E vou fazer uma fissão, uma separação. E esse aquecimento dentro da turbina é que vai gerar essa energia, né? E toda usina nuclear ela deve ser construída perto de água. Por quê? Porque vai precisar da água do mar, do rio, para resfriar esse reator. Depois ela volta novamente, né? Então, o que seria de positivo da energia nuclear? Professora, tem positivo? Tem. Ela não vai poluir o ambiente de imediato. Ela não vai ter dióxido de carbono na atmosfera, né? Gás carbônico, combustíveis fósseis. Não vai ter isso, ela é limpa. Qual é o problema? O impacto dela vai ser se tiver acidente. Aí sim, são de grandes proporções, né? Tanto se tiver acidente nuclear, como a gente já acompanhou em Fukushima, Chernobyl, também se tiver terremoto, tsunami, né? Como nós vimos também em Fukushima, no Japão, e aí pode comprometer os reatores. E o lixo, né? O lixo, ele vai gerar um grande impacto também, porque o lixo, você não tem como, né? Ele vai ser sempre radioativo. Então, você tem que isolá-lo, correndo o risco de ter um acidente aí, tá certo? Então, seriam impactos negativos, o lixo e a preocupação com acidentes. Então, os países em que a energia elétrica gerada em usinas nucleares ocupa a melhor posição são a França e a Bélgica, países que dependem mais da energia nuclear. Estados Unidos, Japão, Rússia, Inglaterra e Alemanha são também países com grande desenvolvimento dessa tecnologia e um grande número de usinas construídas. Nós também temos, né, Angra 1, Angra 2 e Angra 3 no Rio de Janeiro. Tá? Então, mas não somos dependentes da energia nuclear, como é a França, como é a Bélgica, né? Então, nossa principal matriz energética é a hidrelétrica.
temos termoelétrica também que nos ajuda. Aí temos nuclear, temos solar, temos biodiesel, como diz, temos uma variedade, né, na nossa produção energética. E a energia nuclear, como uma energia altamente concentrada, substitui o petróleo e o carvão, é uma fonte viável, né? Então, por isso que países como a França, a Bélgica, colocaram a energia nuclear, né, e desenvolveram bastante. Depois do acidente do Japão, Fukushima, houve uma grande campanha, manifestação nas ruas para diminuir essa dependência com relação à energia nuclear. E hoje países da Europa investem bastante em energia renovável. Então, o exemplo é a Alemanha. Tá? Então, ela tem uma tecnologia, e principalmente energia eólica, muito desenvolvida, né? Que a gente até traz essa tecnologia, porque nós temos a matriz, né? A gente tem o vento, a matéria-prima. E eles trazem a tecnologia para a gente desenvolver o nosso potencial. Então, contudo, o lixo atômico e os grandes acidentes, como o da usina de Chernobyl, na Ucrânia, em abril de 86, constitui grande preocupação, certo? Então, essas aqui são as principais fontes convencionais, né? Nuclear, hidrelétrica, termoelétrica, tá? Termoelétrica queima carvão e gás para produzir energia elétrica. Hidrelétrica é a água do rio, né? E a energia nuclear, que usa urânio e o tório para produzir a energia elétrica, certo? E aí, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? A gente falou sobre as convencionais, fizemos uma introdução. Aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Próxima videoaula, nós vamos falar das fontes alternativas, ok? Um abraço, eu estou à disposição.